Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Aham. Ah, tá joia. Eu tava só testando o fone aqui. Vamos lá, só vou dar mais um minutinho aqui para poder me apresentar para vocês, tá bom? Sim. Só um minutinho, já estou conectando aqui.
Estão conseguindo me ouvir? Sim, eu estou. Sim. Deixa eu só aumentar o meu volume aqui de retorno com vocês. Vamos lá. A gente já está aqui com 12 participantes. Deixa eu entrar aqui. Vocês estão conseguindo me ver também, né? Sim. Vou sair aqui. Vou voltar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou acessando aí? Uhum. Sim, tá no slide. Sim. Aí, agora estou aqui com vocês na. Vocês estão na tela ainda ou não? Não, saiu a tela. Acho que eu saí, né? Saiu a tela. Olha só, gente, vamos aí me apresentando para vocês, né? Meu nome é Flaviane. Eu estou por um período aí com vocês, eu vou ficar aí por um período com vocês, de substituição do professor Bruno, né? O Bruno precisou de ser hospitalizado, né? Vocês chegaram a ter aula com ele? Não, né? Vocês são do primeiro período, né? Sim. Primeiro período. O primeiro período, aí tem aula, são alunos de fisioterapia, enfermagem, né? Isso. É isso aí, o que o Giovanni me passou hoje, né? Coordenador de vocês. E eu queria só, né, primeiramente, falar aí para vocês, meu nome é Flaviane, eu sou farmacêutica, eu gosto muito aí dessa área área acadêmica, né? Área com alunos, contato aí com vocês. Não. E eu queria, assim, pedir um pouco de desculpa, porque eu fui pega bem surpresa, sabe, para começar essas aulas, para estar aí com vocês, e a gente vai se conhecendo, a gente vai poder interagir melhor, né? Como eu disse para vocês, é apenas uma substituição, mas eu quero dizer para vocês que eu estou disponível, o que vocês precisarem, dúvidas no WhatsApp. O Giovanni me colocou num grupo hoje, eu acho que foi da fisioterapia só. Tinha alguém que estava pedindo o link, gente. Vocês conseguiram colocar aí no grupo? O link para todo mundo estar acessando? No da fisioterapia, a menina conseguiu. É porque o da enfermagem eu não tenho. A gente manda no grupo lá. Entendi. Deixa eu só aumentar o meu volume de retorno aqui de vocês. Fica melhor para mim. Aí, eu prefiro assim. Tá dando alguma interferência ou não? Pra mim, não. Não. Então vamos lá. Tomara que não trave, né? Que dê tudo certo. Gente, vamos lá. Então, como vocês estão no primeiro período, vocês são alunos que estão aí tendo contato, né? Com o que realmente vocês escolheram, a área que vocês escolheram. E num período muito difícil, né, gente? Nós estamos vivendo aí há praticamente um ano, a gente passando aí por essa pandemia, e vocês tiraram, né? Vocês já chegaram a fazer o segundo grau nesse processo, né? Esse processo de entrega de PET, como que foi? Vocês já participaram dessas aulas online, né? Pra mim é a primeira. Eu já participei, mas tem muita gente aqui que, como se diz, ficou um tempo sem estudar e agora está retornando. Eu acho que não pegou esse período, não. Ah, tá. Quem fez segundo grau, quem terminou o segundo grau, já estava habituado aí com as aulas online. Não pelo Zoom, né? Por outro processo online, né? Através da entrega dos PETs no segundo grau, né? Então, a gente Travou mesmo. Travou para mim também.
Entendi. Olha só, então, o que que acontece? Vocês optaram, a faculdade, ela optou, né, por voltar às aulas presenciais a partir de semana que vem, porém, não são todos os alunos que eu não sei a relação de vocês, não me passaram isso ainda. A relação de vocês, se vocês vão estar presencialmente ou a gente vai continuar aqui por aulas gravadas. Como que vai continuar de vocês? A nossa vai ser presencial. Enfermagem foi passado que ainda vão ver quantas pessoas vai poder pôr em cada sala para ver se vai conseguir voltar semana que vem todo mundo. Ou se não vai ser uma semana sim, uma turma, e uma semana não, uma outra, entendeu? Ah, entendi, para não ter muitos alunos, né? O da fisioterapia parece que vai voltar já, normal. Entendi. Pelo menos a nossa turma, né? Porque a nossa turma são 21 Dois alunos. sendo pouco. Então, entendi. Então, para vocês que estão começando agora, vocês vão, né, não vai, né, que continue assim mesmo, que a gente possa voltar com toda a segurança e que vocês não sejam prejudicados, né, por esse momento tão difícil aí que está sendo essas aulas online, né, que não é fácil, a gente fica já com um problema assim da matéria, a gente fica querendo esse contato físico mesmo com vocês para poder passar aí o material, para poder passar essa parte, né, que a gente a matéria muitas vezes ela gera aquele pouco de medo. Eu não sei como que vocês têm essa visão em relação a uma disciplina, sabe? Quando vai começar uma matéria, a gente pega e fala, nossa, que é isso, bioquímica, o que eu vou aprender? Ai, será que tem a ver com química? Eu não gostava de química no segundo grau. Vocês devem ficar passando mil e uma coisas na cabeça, né? Então, esse contato do professor, eu sentia isso quando aluna. Quando eu gostava de uma matéria, quando eu vi o amor do professor por aquela matéria, essa vontade o próprio convívio do professor ali com a disciplina faz com que essa disciplina torne-se interessante para o aluno. Vocês concordam comigo? Eu vou passar para vocês uma coisa que eu gosto, uma coisa que é gostoso de se aprender, é uma matéria interessante. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. A gente vai, né, vai ter o suporte de livros, a gente vai, não sei se vocês já têm um acesso ainda à biblioteca virtual. Então, esse nosso dia a dia, né, essa nossa prática aí, essa nossa interação com a bioquímica, a gente vai fazer de tudo para ser uma interação mais, assim, harmônica possível, tá? Então, isso aí que eu quero passar para vocês. Como eu falei para vocês, eu fui pega, assim, de surpresa, eu não tive muito, assim, o que vamos dizer assim, eu tive, assim, né, uma oportunidade muito rápida de estar pegando aí o material para a gente estar. Na verdade, eu nem consegui deixar os slides, eu só consegui agendar. Então, assim, para as próximas aulas, né, eu peço desculpa para vocês por hoje, mas para as próximas aulas, a gente vai estar tudo organizadinho aí, deixar o material, a gente vai conhecer a turma e ver qual que é, assim, se vocês gostam mais de apostilas, eu, né, vou deixar dicas de livros também. Aí a gente vai vendo como que é o hábito de vocês, né? O interessante do professor é conhecer os alunos, ver as necessidades desses alunos e estar oferecendo o material adequado, né? Para a gente poder ter, né, essa passagem com a disciplina o mais harmônica possível. Gente, vamos lá, eu vou acessar aqui com vocês os slides, vocês vão me acompanhar aqui, olha. Vou ter o retorno aí de vocês, que vocês vão estar... Vocês estão conseguindo ver o que eu estou mexendo? Não, mim, parece que não. ela tá compartilhando o computador seu, não. Ainda não.
Vou ativar aqui. Olha agora. Agora foi. Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Vamos nas apresentações aqui de slide. Tela toda aí, né? Para vocês, né? Sim. Gente, vamos conhecer um pouquinho aí. Vamos falar um pouquinho aí. Vamos ter um retorno aí um pouquinho de vocês. O que vocês têm, assim, o que vocês conhecem sobre bioquímica? Vocês já ouviram falar? O que essa disciplina, assim, a princípio, passa de impressão, assim, para vocês? O estudo das reações químicas no corpo humano? Isso, a gente vai falar de reações, moléculas, energia. A gente vai falar de todo o processo químico que está envolvido aí com as nossas células. É um processo, assim, é um estudo, assim, fantástico para a gente estar entendendo, como o estudo de um sistema, como se fosse um sistema do corpo humano, né? A gente está entendendo reações. Então, a gente começa primeiro, a primeira parte do básico, a gente começa entendendo átomos que compõem as nossas células. Depois dos átomos, a gente começa a entender quais as moléculas. Aí a gente passa para as reações, para os ciclos, cadeias. Então, assim, é bem extenso, sabe? É bem interessante de estar se conhecendo aí. Tem esses 2 livros aqui, que foi, né, adotado aí para fazer esses slides. Como eu falei para vocês, eu não sei como que está sendo o acesso à biblioteca virtual. Vocês já tiveram esse acesso? Sim, a enfermagem tem acesso. Vocês já conseguiram acessar? Sim. Entendi, vocês já conseguiram acessar, né? Eu estou perguntando porque a gente não pode, tipo assim, a gente marcar um trabalho, uma questão assim, de estudo mesmo, a gente fazer algum estudo, dirigir algum trabalho, a gente não pode ficar. Vocês são acadêmicos, né, de um curso superior, então a gente não pode ficar, a gente tem que ficar preso a autores, a autoria, né? A gente tem que saber partir de um acervo mesmo de livro, para a gente ter um material completo aí, para a gente saber fontes, né? Se a gente for ler artigos, a gente procurar artigos novos, livros, a gente está vendo edições mais novas. Então, o que eu estou propondo aí para vocês hoje, do meu material, nesses 2 livros aí. Então, gente, olha só, como, né, nós falamos aqui, nós começamos a falar, né, uma breve introdução, que bioquímica ele é um ramo da ciência, gente, que está explicando para nós, que está trazendo para nós, né, o enfoque da química para explicar todos esses termos moleculares. Então, a gente vai, como se a gente fosse estudar a química, a reação que está acontecendo dentro da nossa biologia molecular, dentro do nosso organismo, que acontece dentro das moléculas. Tudo que está acontecendo no nosso corpo, qualquer excreção, nutrição, movimento, está relacionado. Deixa eu só chegar esse não atrapalhar aqui. Só um minutinho, gente, só para eu tirar aqui. Então, tudo está relacionado com toda a parte, né, reprodutiva, toda a parte celular está aí relacionado com os processos vitais, né? Então, gente, olha só, o nosso corpo humano, não só o nosso corpo humano, como de qualquer ser vivo, ele é formado por uma grande variedade de biomoléculas. E essas biomoléculas, elas são muito complexas. Elas são formadas
As- Tem alguém que está falando alguma coisa? Viviane, Oi? tem 2 áudios ligados, aí tá dando interferência. Ah, tá. Isso que Eu não tô te ouvindo direito. Eu estou vendo um retorno aqui do áudio, né? Acho que agora foi, né? É, Tá certo agora? agora sim. Então, só voltando Sim, aqui. obrigada. Aí, voltando a falar dessas biomoléculas. Essas biomoléculas, como eu, né, estava dizendo aqui, elas são formadas, são moléculas vitais, né? São moléculas presentes aí nos processos celulares, e elas constituem, elas realizam, é como se acontecesse nessas moléculas inúmeras reações químicas que vai permitir aí a sobrevivência, a reprodução, todas as questões envolvidas aí com a gente pode falar com a sobrevivência humana mesmo. Então, gente, olha só. Falando aí. Então, a bioquímica, a gente pode falar também que é uma ciência prática. O que significa isso? É uma ciência que produz técnicas empregadas como também atinge vários campos, como imunologia, genética, biologia celular. Então, olha só, é um estudo, é uma disciplina que está abrangindo, que nós vamos conhecer técnicas, nós vamos conhecer processos celulares na nossa disciplina, que vai ser aplicado aí em outros campos da ciência. Então, é uma ciência, a gente fala que é uma ciência prática, né? Quando a gente utiliza ela também em outras áreas aí. Também, gente, a bioquímica, ela é utilizada para o conhecimento de tratamento de doenças. A gente pode estar utilizando ela no conhecimento de tratamento do diabetes, do câncer, em geral, na melhoria industrial, na eficiência de tratamento aí de fármacos, pesticidas, tratamento da água. Então, todo o processo que envolve reações químicas, ele está diretamente relacionado com a bioquímica. Gente, qualquer coisa, é só me chamar aí que a gente faz e volta aí para explicar para vocês, tá bom? Tudo certo, né? Sim. 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 Tá, então, tá jóia. Gente, em relação à bioquímica, a estrutura da célula, organização das atividades dessas biomoléculas, a gente pode falar que todo esse processo serve para entendimento e manutenção da vida. É como se a gente estivesse precisando de entender, né? Foi necessário entender todo esse processo aí da bioquímica para a nossa manutenção, para a manutenção da vida. Quando eu falo, gente, vida, não quer dizer só de seres humanos, né? Qualquer processo, qualquer ser humano está envolvendo os processos, né, de reações bioquímicas. Então, olha só, estima-se que entre 2.000 e 3.000 tipos de reações metabólicas ocorrem nas estruturas de células humanas. É muita reação química, né, gente? A gente nem imagina, a gente está conversando aqui, a gente está fazendo uma aula aqui, e o que o nosso organismo, ele tem todo um processo, né, para manutenção da energia vital nossa. A gente vai estar entendendo tudo isso aí. Olha só, quando nós falamos de biomoléculas, quando eu falo para vocês que reações químicas, que bioquímica acontece no nosso organismo, e quando a gente fala que a base da nossa célula, a base do nosso organismo, ele é formado por biomoléculas, a gente pensa em moléculas vitais, biomoléculas, moléculas da vida. E quais são essas moléculas da vida? São moléculas que constituem a matéria humana. Então, são matérias, gente, que a gente não pode esquecer. A gente vai estar aprofundando sobre cada uma aqui. Então, a gente tem que conhecer quem são os carboidratos,
os lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. Então, eles são biomoléculas, são moléculas vitais de extrema importância para a manutenção da vida, né? A gente fala aí. E além das biomoléculas, a gente vai falar também de moléculas que são um pouco menos numerosos, mas que também têm as suas extremas, né, funções aí de extrema importância. A gente chama de oligoelementos. A gente vai estar mais na frente, aí, a gente vai estar citando isso aí, que são as vitaminas, os sais minerais e os hormônios, como exemplo, né? Os primeiros citados, carboidratos, lipídios, proteínas, eles são os mais numerosos, que participam em maior número das nossas estruturas, das nossas células, do nosso corpo humano. E em segundo plano, vão ficar os oligoelementos, que são menos numerosos, mas que também são de importância fundamental aí na manutenção da vida. E também, gente, a gente não pode esquecer de falar da água, né? A gente sempre escuta aí falar, desde sempre, conhecer que a água é uma substância de extrema importância, né? A gente chama ela de solvente universal, né? Todo mundo conhece esse termo, né? Sim. Porque a água a gente vai estar observando que ela está praticamente nas maiorias das nossas reações bioquímicas. A gente vai estar analisando aí os processos de reação celular, que, na maioria das vezes, ele acontece com formação de uma água, quando a gente chama de uma desidratação, e formação de moléculas de água, ou quebra de substâncias, quebras de estruturas químicas com a hidratação, contrário da desidratação, quando gera um produto final como a água. Vocês, na disciplina de vocês não veem orgânica, né? Na grade de vocês não tem... Oi? Não. Fisioterapia, pelo menos, não. A enfermagem também não. Enfermagem não. Eu estou só fazendo essa observação aqui, porque como eu falei no início aí, eu sou farmacêutica e a bioquímica para a farmácia, a gente faz bioquímica 1 e 2, a gente vê muito, a gente entra numa parte relacionada à reação química também. Não é o caso assim, não é o caso de vocês, a gente não vai estar aprofundando tanto nessa parte aí da química, não, né? A gente vai no sentido que realmente o curso de vocês vão estar exigindo, dentro de um currículo, né? Dentro de uma grade que a gente tem que cumprir. Então, gente, olha só, os organismos vivos, eles são compostos por vários tipos de biomoléculas diferentes. Então, o que eu queria que vocês ressaltassem aí? Quando vocês ouvirem falar de biomoléculas, vocês vão lembrar de moléculas da vida, vão lembrar de moléculas orgânicas. E nós temos, gente, dentre essas moléculas, nós temos as principais substâncias que constituem aí essas moléculas. Então, nós não podemos esquecer dos elementos principais de manutenção de vida e do organismo. Então, olha só, nós vamos estar ressaltando aí o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o cálcio e o potássio. Então, é como se a gente não conseguisse ter a manutenção da vida se nós não tivéssemos em falta algum desses compostos aí em nossas células. Então, o que acontece? Essas células, esses elementos, né? Perdão, não são células, são elementos. Esses elementos que formam as moléculas orgânicas, elas são a base das biomoléculas. E quem são as biomoléculas? As proteínas, os carboidratos, os lipídios. Eles são as biomoléculas e são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio,
fósforo, enxofre, cálcio, potássio. Então, é como se, né, a gente tivesse os componentes e quem Tá compõe... travando? Oi? O meu deu uma travada aqui, eu não sei do pessoal. Pra mim ficou de boa. O meu também deu uma travada. Quer que eu repita alguma coisa? Sobre as moléculas orgânicas, fazendo favor. Acho que eu voltei. Peraí. Então, vamos lá. O que que acontece aqui? Igual, olha só, dá uma... Vamos voltar aqui, então. Quando a gente fala em biomoléculas, a gente vai lembrar das moléculas principais. Proteína, carboidratos e lipídios. E quem formam? Quais os elementos essenciais para formar essas biomoléculas? Carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio. Aí é o que eu falei. É como se, na falta de alguns desses elementos, o que que acontece? Dá uma reação. A gente não conseguisse, né, a manutenção da vida, que é a manutenção das biomoléculas. São as moléculas principais de manutenção da vida, que fazem a reação. São importantes as reações aí. Aí a gente fala também de outros constituintes que estão presentes em diminutas, mas que são também essenciais para a vida, os oligoelementos. E quem que a gente citou de oligoelemento? Os hormônios, as vitaminas, os sais minerais. Eles não são essenciais, mas sem ele, o organismo também não consegue sua manutenção corretamente, né? Mas eles não são essenciais quanto os primeiros. Gente, essa tabelinha aí está mostrando para vocês a constituição em porcentagem nas nossas células, né? Na matéria viva. Nós temos o oxigênio, ele está em maior número presente nas nossas estruturas celulares. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre. Fósforo e enxofre em quantidade menor, em porcentagem menor, mas também a gente vai entender como que são importantes aí para todo o envolvimento aí das nossas células, né? Desde uma simples composição até mesmo uma transmissão nervosa de um neurônio, a gente vai ver como que todos esses elementos são importantes aí para todas as estruturas de manutenção da vida. Gente, olha só, para quem terminou aí o terceiro ano, agora a gente vai ter que falar um pouquinho aqui da química, lembrar um pouquinho aqui da química. Como é que é a relação de vocês com a orgânica, gente? Quase zero. A minha não deu para aprender quase nada Horrível. no ano passado. Não é no das terceiro ano. melhores. Eu sempre já começo brincando, porque eu também sou formada em química, eu também dou aula de química. E a gente tem que levar a química na brincadeira, a gente tem que levar a química com essa... A gente tem que ter uma empatia por ela, porque senão a gente não consegue se aproximar. É como se a gente tem que tentar mesmo uma afinidade. Por isso que eu já sempre brinco, já vou assim, falando, não se assustem, eu estou aqui para ajudar, se não entender, pode me falar no privado, tá, gente? Não sintam-se vergonha. Viane, Oi? você volta no slide antigo que estava, só para tirar um print? Eu coloco, eu envio o slide no WhatsApp, eu deixo salvo lá no Blackboard, tá? Tá, joia. Pronto, obrigada, né? Esse slide aqui, ele é bom, né? De questão de prova, né? Eu perguntar para vocês quais são os elementos químicos que constituem a matéria viva, hein? Posso passar, né? Pode. Então, gente, Pode.
olha só, o que eu perguntei para vocês em relação ao conhecimento da orgânica é porque quando a gente fala de estrutura das moléculas dos seres vivos, a gente tem que voltar lá naquelas ligações de carbono. A gente tem que voltar lá nas ligações de carbono para a gente poder entender o que é a estrutura química de uma biomolécula. Olha só, nós temos nos nossos seres vivos, nós somos as nossas moléculas, né? Não vamos falar as nossas, não. Gente, está dando um aviso aqui para mim que falta só 5 minutos para essa aula terminar. Aí a aula já entra direto. A gente tem que acessar outro link, vocês já ficam direto aí. Tem que acessar outro link. Acessar outro link. É porque ontem eu fiquei por um link só, tá? Então, como eu falei para vocês, eu fui peguei um pouco de surpresa, não tinha hábito no Zoom. A gente está no estado, a gente fazia, né, do segundo grau nas aulas de química que eu estava no estado. A gente fazia pelo Google Meet. Então, o que me informaram é isso aí. A gente cria 2, faz um período de 45 minutos, né? Aí a gente sai desse e entra no outro lá de novo, né? Isso mesmo. Entendi, porque está dando aqui para mim a mensagem de 4 minutos. Aí, se travar aqui, eu já vou e já ligo aqui no outro, tá? Mas só para a gente estar voltando aqui. O que é essa estrutura? O que são essas moléculas aí dos seres vivos? São átomos de carbono ligados covalentemente a outros carbonos para formar cadeias lineares, cadeias ramificadas, cadeias cíclicas e outros átomos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Não está citado aqui, mas também o fósforo, o enxofre. E quando a gente fala, então, de estrutura de carbono, a gente só tem relação com a orgânica, né? A gente não consegue, a gente não vai aprofundar, mas a gente vai voltando aí um pouco nessa parte básica aí da orgânica. Agora a gente vai falar um pouquinho de grupos funcionais das biomoléculas. O que seriam esses grupos funcionais? O que é um grupo funcional de uma molécula? O que vocês entendem como um grupo funcional? Não faço a mínima ideia. Algo relacionado com função, né? É quem vai desenvolver a função. Então, seria a parte da molécula que a gente vai estar chamando de escritora da função. Ela vai estar conseguindo fazer, ela vai estar conseguindo desenvolver aquela função ali na molécula. Então, esses grupos funcionais vão dar as características aí dessas biomoléculas. A maioria dessas biomoléculas, gente, ela é derivada dos hidrocarbonetos. Então, voltando lá de novo na nossa orgânica, o que são hidrocarbonetos? São todas as moléculas, todos os compostos que têm apenas átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Então, sendo átomos de carbono com hidrogênio, eles vão ser insolúveis em água, eles vão ser hidrofóbicos. O que são substâncias hidrofóbicas? Que não têm afinidade com a água, né? E, enfim, nós vamos depois estar, né, citando exemplos aí. Mas a gente já pode falar alguns aí, como o grupo metil, o etil, o fenil, são substâncias aí como exemplo dos hidrocarbonetos. A gente pode falar também de ligações com nitrogênio. Um exemplo, um carbono ligado com nitrogênio. Aí a gente pode lembrar do grupo amina, das amidas. Nós podemos lembrar também com ligações com enxofre. Aí a gente tem o tipo da sulfidrila, do sulfeto. Não sei se mais à frente tem essa... Não me lembro se mais à frente tem,
Mas isso aqui é só a título de conhecimento mesmo, tá, gente? Não é nada assim de extrema importância, não. As nossas moléculas orgânicas, elas são formadas também com a substituição de alguns átomos, né, do hidrogênio. É como se a gente estivesse pegando o hidrogênio, ele está ligado no carbono. A gente tira o hidrogênio, coloca outra substância no local. Fazendo essa substituição, a gente forma outro grupo funcional. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente trocando o hidrogênio por uma outra substância, a gente vai ter outra função na célula. Aquela molécula vai desenvolver outra função nas nossas células. Então, por exemplo, um álcool, ele resulta da substituição de um hidrogênio. Travou para vocês aí? Para mim, não. Para mim, não. Não, tranquilo. Eu vou entrar aqui na parte 2 que está pedindo aqui. Consegui desenrolar o meu outro fone aqui. Ele estava todo enrolado. Na verdade, acho que ele nunca tinha sido nem usado. Agora eu estou conseguindo ter um retorno melhor de vocês nesse áudio aqui. Esse outro fone. Vamos lá. Tem um cachorrinho latindo aí. Tá tudo certinho? Tá conseguindo aqui? Aham. Então, vamos continuar aqui mesmo. Então, no caso, entra direto. Só acho que eu passei umas... Deixa eu só voltar onde eu falei. Parei aqui. Gente, só um minutinho para tomar uma água aqui. Vamos lá. Vocês costumam fazer algum intervalinho? Vocês vão direto? Como que é? A gente vai direto. Já teve o intervalo. Ah, tá. O intervalo é de 8 a 8h30, né? É isso, esse antes aí, anterior. É sempre assim, 2 aulas, depois 2 aulas direto. Então, gente, vamos lá. Eu só me perdi aqui, que eu estava atenta às mensagens para trocar de link, mas eu acho que eu falei, foi nessa última aqui mesmo, esse último parágrafo aqui, que a gente está falando que quando a gente troca um grupo, né, a gente tira um hidrogênio, substitui ele por um outro grupo, a gente vai, troca a função a gente troca essa função aí do composto, né, a gente chamado de grupo funcional. Acompanha comigo aqui, deixa eu tentar marcar. Estão conseguindo acompanhar aqui, né? Sim. Olha só. Só mostrando aqui para vocês. Esse R aqui, olha. Esse R, o R de baixo, todo esse R aqui, R1, é a nossa cadeia de carbono. E toda substância que está ligada nesse grupo R, todo composto que está ligado nesse grupo R, tá vendo? Um carbono dupla OH, uma dupla O, uma dupla O com OH, é o que a gente chama de grupo. Acho que travou. Acho não, tenho certeza.
Vai voltar aqui, ó. Já deu a mensagem que voltou. Voltou? Voltou. É, porque deu a mensagem para mim. Então, gente, olha só. Toda essa parte que eu mostrei aqui, ela tá... Olha só. Todo esse grupo que está ligado aqui no R. Ó, o OH, ele forma o álcool. O carbono dupla O com o H é um aldeído. Um carbono dupla O com a outra cadeia de carbono. Toda vez que tiver R e R1, são cadeias de carbono, tá, gente? Lá da orgânica, lembrando. É uma cetona. Aqui nós temos uma carboxila. Gente, olha só, não é para assustar vocês, tá? Estrutura dessa parte aqui de nomenclatura, a gente não precisa, a gente não cobra isso aqui de vocês, tá? Isso aqui é só uma introdução, porque a gente vai ter que habituar um pouco com esses nomes. A gente vai ter que habituar, mas eu não vou cobrar de vocês nomenclatura, não vou cobrar de vocês funções orgânicas, tá? Isso aqui não é parte da bioquímica, mas a gente precisa ter uma familiarização, a verdade é essa. A gente precisa de familiarizar com esses termos, com essas funções orgânicas, porque elas estão presentes nas nossas estruturas, envolvendo as nossas reações, que são reações da bioquímica, né? E aqui, na outra parte aqui, gente, nós continuamos com as estruturas aqui, ó. A gente continua aqui, ó. Um éster, um éter, uma amida. Aqui embaixo também a gente continua com mais grupos funcionais. Então, olha só, a gente pode falar o seguinte, que as células, elas contêm 4 famílias de pequenas moléculas. A gente chama de monômero. Monômero são as famílias que vão formar, a gente pega o próprio nome, monômeros. A gente pega um aminoácido, um açúcar, um ácido graxo, um nucleotídeo, que é uma estrutura pequena, para formar uma molécula grande. É como se a gente juntasse várias moléculas de açúcar para formar uma outra substância. A gente chama de uma junção de açúcar com uma molécula de carboidrato. Uma junção de ácidos graxos com uma molécula de lipídio. Então, é como se a gente juntasse várias estruturas para formar os polímeros ou macromoléculas, são moléculas maiores. Então, olha só, a gente pegou os elementos, nós pegamos as biomoléculas e agora nós já estamos passando para outra estrutura, são chamados de polímeros. Então, nós vamos... Tudo certinho? Tá tudo ok, né? Sim. Então, gente, só relembrando aqui, o que são polímeros? Poli vem de muitos, então a gente pode falar que são a união de várias estruturas, várias moléculas, vários grupos funcionais que vão dar forma a outra estrutura. Então, certas moléculas, certos ácidos nucleicos são polímeros de açúcar e nucleotídeo, respectivamente. Então, Travou de novo. Travou de novo. Ai, gente, será que é a minha internet? Aqui para mim tá... Aqui para mim tá ok. Para mim Agora também tinha travado. Agora. agora. É. Então, gente, olha só. Voltando aqui, então. Açúcar, a gente faz carboidrato. Com ácidos, com nucleotídeo, a gente faz nucleotídeo. Com ácido graxo, a gente faz lipídio.
Voltou? Voltou. Olha o desenho, Voltou. olha o desenho aí, gente, só para vocês entenderem. Cada quadradinho desse aqui, tá vendo? Cada quadradinho dessa unidade aqui, chamada de monômeros. Monômeros, olha só. Viviane, Oi. deixa eu só te interromper. Tem uma aluna da enfermagem, a Mayara, que caiu a aula dela e para entrar tá pedindo uma senha. Aula, pode passar para ela. Deixa eu só Tá, confirmar aqui. Vê se deu certo e me dá o ok. Vou sempre colocar essa senha, tá? Toda vez que acontecer isso, a gente vai manter a senha aula, tá? Não vou estar criando a senha diferente, não. Então, gente, posso voltar aqui? Sim. Sim. Pode. Olha só, essa primeira estrutura aí, que a gente chama de unidades monoméricas, ou os monômeros, que eu mostrei aqui para vocês, esses quadradinhos separados, é como se fossem estruturas sozinhas. A gente não tem ligação nenhuma unindo elas, não. É como se a gente pegasse, um exemplo, como se a gente pegasse várias moléculas de açúcar. A gente tem várias moléculas de glicose separadas aqui, formando cada quadradinho dele. Aí, numa reação química, chamada reação de condensação, né? Condensar, juntar, unir. Depois que acontece essa reação, olha só o que forma embaixo. Um polímero. Então, o que é um polímero? É uma reação que juntou várias moléculas pequenas lá do açúcar. Peguei várias moléculas pequenininhas aqui do açúcar. Fiz uma reação de condensação. Toda reação de condensação, gente, a gente perde água, molécula de água. Porque cada ligação entre essa aqui, a gente vai estar quebrando aquela ligação do carbono e hidrogênio e vai estar sobrando hidrogênio. E quando sobra hidrogênio, esse hidrogênio vai para a formação de água. Então, eu tenho formação de água, né? A gente fala que perde água da estrutura. Formam-se ligações covalentes, e esse processo aqui, gente, ele há gasto de energia. E qual que seria o produto final? Seria um polímero, no caso, um carboidrato, se as moléculas iniciais aqui fossem um açúcar. Então, a gente vai estar entendendo aqui, não é formado só carboidrato, a gente tem também formação de proteína, de lipídios, nucleotídeos. Olha só, aminoácidos formam proteínas. Junção de açúcares formam carboidratos, foi o que eu expliquei. Nucleotídeos formam ácidos nucleicos, né? Conhecido aí como o DNA e o RNA. Então, agora nós demos mais um passo. Nós conhecemos os elementos, nós conhecemos as biomoléculas, e agora nós estamos conhecendo as classes de formação das biomoléculas. Quando a união das biomoléculas formam estruturas maiores, que são chamadas de polímeros. Agora a gente vai falar agora um pouquinho de aminoácido e proteína. A gente vai estar, a gente vai estar, né, dando uma base aí, porque realmente aqui a gente fala de bioquímica, né? Bioquímica é realmente conhecer
estruturas do nosso corpo humano. Flaviane, nucleotídeos formam o quê? Os nucleotídeos formam volta aqui, olha, vamos voltar aqui. Os nucleotídeos. Aí aqui fala nucleotídeos e ácidos nucleicos, mas a frase correta seria a produção de ácido nucleico. Quando a gente junta vários nucleotídeos, nós vamos formar o DNA e o RNA. Várias moléculas de açúcar formam carboidrato. Várias moléculas de aminoácidos formam proteínas. Várias moléculas, né, de lipídios formam várias moléculas de ácidos graxos formam os lipídios. Vai falar mais à frente. Então, gente, eu acho que, né, a gente já conhece, todo mundo já deve ter escutado falar aí, que aminoácidos formam uma estrutura chamada de proteína, que é essencial para o corpo humano, né, gente? Em média, conhece em torno de 50 mil proteínas e mais de 15 mil enzimas relacionadas aos nossos processos vitais. Então, olha só, é muita reação, né, gente? É muita enzima, é muita proteína que constitui no nosso organismo, né? A gente precisa aí de alguns, a gente vai estar vendo isso mais à frente. Alguns a gente já tem essencial produzido no nosso corpo, outros a gente consegue só com alimentação, né? Então, a gente está envolvendo aí todo esse processo, porque a gente realmente tem muita proteína e muita enzima aí no nosso organismo. Então, em geral, quem são as proteínas, né? Elas são moléculas encontradas aí no nosso sistema biológico, possuem estrutura comum, tem um átomo de hidrogênio, como a gente já havia falado lá na cadeia, tem uma cadeia com o grupo R, esse grupo R aqui é aquela cadeia de carbono que a gente falou, da orgânica, e essa cadeia de carbono, esse R, que é variável de cada aminoácido, porque vai existir radicais diferentes, vai existir grupos funcionais diferentes. Né? Nós temos o NH2 e a carboxila. Então, de acordo com o grupo ligado a ele, que vai estar direcionando aí o aminoácido que vai ser formado, de acordo com o seu grupo funcional. Aí está mostrando que uma exceção, gente, que todo aminoácido ele tem uma cadeia linear. Aí tem uma linear, significa linha reta, né? Uma cadeia plana. Com exceção, gente, da prolina. A prolina, vocês estão vendo aqui, olha, vou marcar aqui para vocês entenderem. A prolina, ela tem uma cadeia fechada. Então, ele é o único exemplo aí de aminoácido que fecha a cadeia e forma um grupo funcional de cadeia fechada. É só uma curiosidade aí também. Aí, voltando, né, ao tema aqui, existem 20 aminoácidos primários que podem estar formando aí as proteínas. Alguns têm funções específicas no organismo, né? Não, cada um vai ter uma função diferente, um local de ação diferente. Aí tem um exemplo aí, gente, da glicina e do ácido glutâmico. 2 tipos aí de aminoácidos estão presentes nos neurotransmissores. O que a gente conhece aí sobre neurotransmissores? São formados, né, lá dos neurônios. Então, olha só a importância. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que quando a gente fala de bioquímica, quando a gente fala de reação da vida, a gente tem que pensar em tudo, presente em tudo. Em tudo. Então, eu só citei de exemplo aqui a glicina e o ácido glutâmico presente na transmissão nervosa de um neurônio, né? Que é o ácido glutâmico e a glicina. Gente, só a título aqui de curiosidade, eu acho que todos vocês já devem ter escutado falar de mal de Alzheimer, né?
todo mundo conhece, todo mundo já teve algum contato aí com, independente, né, da enfermagem, da terapia. Mas só voltando aqui para, só a título de curiosidade, no Alzheimer, as células, elas estão superativadas com esse aminoácido conhecido como ácido glutâmico. É como se o ácido glutâmico ele ligasse muito em todos os receptores lá no neurônio. Quando acontece isso, quando ele está superativado, pensa que terminação nervosa tem como se fosse chave e fechadura, né? Vários encaixes. Quando a gente pega esse aminoácido e encaixa em todos os seus receptores, a gente superativa ele. E uma célula, gente, em superatividade, ela perde a capacidade de seletar, ela deixa de ser seletiva a algumas substâncias, tipo cálcio. O cálcio entra na estrutura, mata esse neurônio. Então, por isso que quando a gente fala em Alzheimer, a gente fala que não tem cura, que o neurônio morreu, não volta mais, a gente entende sobre isso aí. É interessante, né? É um excesso de ácido glutâmico ligado no receptor que consegue fazer... O ácido glutâmico não é ele que mata o neurônio. O neurônio, ele morre, deixa de fazer sua função, sua transmissão nervosa, não pelo ácido glutâmico, mas como se fosse um efeito colateral dele. Ele superativando o neurônio, ele deixa o cálcio entrar, e o cálcio que faz a morte celular. Então, gente, só uma curiosidade, tá? Só para a gente entender o quanto é importante a bioquímica celular, né? O quanto todos esses processos... Fabiane, Oi? se ele mata o neurônio, por que algumas pessoas que têm Alzheimer têm alguns quadros de lucidez? Então, mesmo que por pouco tempo. A gente consegue, olha só, quando a gente fala em Alzheimer, a gente consegue retardar a progressão da doença, né? A gente tem os medicamentos, os fármacos que as pessoas tomam, aí as pessoas estabilizam. O que a gente faz? O fármaco muito utilizado, ele vai inibir a ação do ácido glutâmico. Ele vai ter, o fármaco vai ter uma estrutura muito idêntica do ácido glutâmico, vai ligar lá no neurônio, não vai deixar o ácido glutâmico ficar ativando esse neurônio, e ele não ficar ativando, aquele cálcio não entra em excesso e não mata aquele neurônio. Então, é como se a gente segurasse essa morte celular, essa morte desse neurônio. Só que, infelizmente, os neurônios que já perderam, que já morreram, eles não voltam atrás. Até hoje não existe conhecimento para você recuperar o neurônio que você perdeu. Então, essa lucidez, ela é assim, vamos dizer, ela ainda existe porque a gente está deixando neurônios ativados lá no cérebro daquela pessoa, daquele idoso, né? A gente está ativando ele com o quê? Com inibidor de ácido glutâmico, não deixando o ácido glutâmico ativado. Interessante essa parte, né? A gente imaginar... Se uma pessoa tem, tipo assim, ela tem probabilidade de ter a doença, ela pode tomar o medicamento como prevenção? Então, não existe, gente, o Alzheimer ele é muito complexo, né? Mas ele não existe, a gente não tem formas de prevenir com a medicação, inibindo. Porque, olha só, se você inibe um neurônio normal de um ácido glutâmico, aí, de um aminoácido, você pode estar, né, de uma pessoa sadia, você pode estar inibindo a capacidade de transmissão, até mesmo a capacidade normal dessa pessoa. Então, o que se conhece hoje em dia de prevenção de Alzheimer é só o que a gente, praticamente, o que a gente vive mesmo hoje em dia, né? A gente vive hoje muito com números, com senhas, com cálculos, ativação mesmo do nosso, né, a nossa capacidade de raciocínio. Então, por isso que eu falo, leitura, gravar as coisas, ativar mesmo. Infelizmente, não na parte de medicamento para prevenir.
não tem conhecimento mesmo nessa parte, não. Só mesmo de retardar morte celular de processos já em degeneração. Então, gente, olha só. Posso passar para frente aqui, né? Então, vamos trocar aqui. Então, quando a gente fala de polipeptídeo, a gente vai imaginar o seguinte: uma cadeia, uma proteína, ela pode ser composta por até 50 aminoácidos. 50, é como se a gente juntasse 50 tipos de aminoácidos e formar uma proteína. E outra coisa também, gente, interessante aí, é que um aminoácido, ele tem a gente pode falar que ele tem que, além de ter esses 50 aminoácidos, ele tem que ter uma estrutura tridimensional. Eu acho que aqui na frente tem a estrutura de uma... Eu acho que mais na frente aqui a gente vai enxergar nessa parte aqui. A gente tem uma estrutura tridimensional, mais 50 aminoácidos, a gente pode falar que a gente forma uma proteína. Acho que tá ok para você? Tem como você dar uma repetida no que você falou de último? Porque a internet de todo mundo aqui travou e não deu para entender. É engraçado que quando avisa para mim que travou, já travou uns minutinhos antes, né? Olha só, eu falei sobre esses 50 aminoácidos aí, formando a proteína, numa estrutura tridimensional, uma estrutura geométrica, a gente fala de enovelamento. Já ouviram essa palavra? Não. Enovelamento. Pensem como se fosse um novelo mesmo. São formadas ligações, junções de aminoácidos que formam uma proteína. Então, isso aí é uma constituição de uma proteína. É o que a gente fala de polímero, né? Várias estruturas formando, vários aminoácidos formando uma proteína. Várias moléculas de açúcares formando um carboidrato. E o que a gente fala de proteína? De aminoácido, a gente citou lá como maior exemplo uma transmissão nervosa, né? Lá do neurônio, a gente falou do Alzheimer. E o que a gente pode falar de proteína? Proteína é fundamental também, gente, como qualquer parte aí de estruturas da bioquímica, né? Proteína faz transporte celular, proteína tem estrutura, tem processo catalítico. O que é estrutural, gente, para o nosso organismo? É a constituição mesmo. Nos nossos músculos são formados, né, de base, de estrutura de proteína. Catalítica, o que é catalítica? É reação química, é energia, é condução, ativação de reação química no nosso organismo, seja ela na parte respiratória, na parte de celular. Então, é uma constituição vital também, né? E os polímeros são formados por ligações peptídicas. Continuando a parte de proteína, a gente fala que existe uma possibilidade, né, entre o grupo da carboxila, de um aminoácido, com o grupo amina de outro grupo. Essa reação ela ocorre através também de uma desidratação. A gente perde uma molécula de água e esses aminoácidos eles vão formando uma fita longa, um aminoácido enfileirado. Então, a gente lembra do açúcar também de uma estrutura linear. A gente vai lembrar também dos aminoácidos, formando aí por reação essa fita longa aí. E essa ligação peptídica, ela não permite ramificação, estabelecendo um polímero de forma linear. É uma ligação covalente muito forte, com propriedade de dupla ligação. Então, essa reação forte, essa dupla ligação aí confere estabilidade da molécula. Deixa eu marcar aqui para vocês entenderem. Olha só. Isso aqui é um...
Ó, isso aqui é um aminoácido. Tá vendo o nome dele aqui embaixo? Glicina. Tá vendo o aminoácido seguinte? Estão acompanhando aqui comigo? Aham. Aí o aminoácido aqui embaixo tá, é a alanina. Então, a junção de dois aminoácidos, a gente perde uma molécula de água, tá vendo? Olha aqui. H2O. Juntei aqui, juntei glicina com alanina, desidratei, perdi uma água e formei uma ligação dupla entre o carbono e o nitrogênio. Essa ligação aqui que eu falei para vocês que é estável, ela é forte, é uma ligação dupla. É uma ligação peptídica, perdão, não é uma ligação dupla não, gente. Perdão, aqui, é uma ligação simples. Já está sendo mostrada aqui, olha. Ó, a ela aqui na setinha, tá vendo? É um dipeptídeo. Aqui eu estou mostrando para vocês como que, quando a gente estiver juntando dois aminoácidos. Mas quando a gente tem uma proteína, como eu falei para vocês, a proteína ela é grande, ela é formada por vários aminoácidos, né? Até em torno de 50 aminoácidos. Aí aqui está generalizando, olha só. A reação acontecendo aqui, ó. Ó, desidratando, perdendo água. A reação química aqui, ó. 2 aminoácidos. Olha a ligação química acontecendo aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Entre cada aminoácido tem um tracejado de verde aí mais fraco, que é a nova ligação química. É quando eu tirei a molécula de água para juntar esses aminoácidos. E isso vai fazer com que forme uma cadeia longa de polímero. Esse dobramento aqui significa, gente, que não existe ramificação. O que é isso? Uma cadeia longa, comprida, que não tem ramificação. Vocês conseguem visualizar a estrutura? Olha só, uma cadeia reta, sem aquelas ramificações, sem outras estruturas saindo de cada um desses carbonos aqui. Então, o que isso aqui vai formar? O que isso aqui vai interferir para a gente? Isso vai gerar características dessas proteínas aí. Isso vai fazer com que ela tenha... isso vai fazer com que essa molécula, ela torna-se mais flexível. Essa molécula, a gente fala de... Essa característica do aminoácido, né, a junção dos aminoácidos para formar a proteína, as suas características por ter essa estrutura aí, desse carbono alfa, essa ligação em forma linear. Aí aqui embaixo eu continuo mostrando a estrutura. Olha aqui a estrutura. Então, não existe possibilidade de rotação entre as ligações, né? Não existe a possibilidade de movimento entre os grupos quando vão se unindo. E o que isso acontece? Isso vai deixar a ativação da sua função. O seu grupo funcional, ele fica exposto, né? Olha só o grupo funcional aqui, quando eu falo em grupo funcional. Um exemplo, esse nitrogênio aqui, a gente fala da dupla O, aqui desse oxigênio. Então, essas funções, elas ficam expostas para ativar aí os seus receptores respectivos com as suas funções, né? A gente vai conseguir entender melhor cada função bioquímica a partir de outros exemplos aí que a gente vai visualizar melhor. Voltou aqui, né? Tinha dado uma travada, né? Gente, olha só. Então, proteína, ela está importante nas funções dos seres vivos.
ela deve estar presente aí na nossa dieta, né? Quem nunca ouviu falar de ingestão de proteína em dieta, né, gente? Principalmente aí para quem malha, quem quer ganhar massa, porque proteína constitui os nossos músculos, né? Quando a gente fala de proteína, eu acho que todo mundo já escutou falando sobre isso aí, né? Tá tudo ok? Ah, Tá ok. Lá vai caminhando. Gente, por favor, hein? Me chame depois no particular, me pergunta. Flaviane, Oi? só vai um pouquinho com mais calma, que eu tô com dificuldade de assimilar um pouco. Mas tá dando pra seguir. Tá joia. Depois pode me chamar no particular, tá? Tá joia. Quem quiser. Ah, com certeza, então eu vou chamar, tá? Não, gente, eu estou à disposição mesmo. Pode ficar tranquilo, tá? Como eu falei para vocês. Oi? A sua aula vai ficar gravada no YouTube? Vai ficar gravada sim, gente, mas falar a verdade para vocês, eu estou achando tudo muito novo, né? Eu não estava nem... Eu fui pega de surpresa aí para essa substituição e estou achando muito diferente essa experiência, né, de deixar essas aulas gravadas. A gente, quando a gente dá uma aula pessoal, parece que a gente fica menos, a gente intimida menos, né, quando pensar que essa aula depois a gente vai acessar e as pessoas vão estar assistindo. Mas é isso aí. A gente vai se conhecer melhor, se Deus quiser, a gente vai ter esse contato pessoal, a gente vai ter mais contato com o material. Aí só voltando lá no início, né? Como eu falei, eu vou deixar os slides, eu vou deixar também um material que completa o slide, né? A gente não pode ficar também só com slide, o slide é só uma direção da nossa disciplina. E também deixei o livro lá de base para vocês entrarem na biblioteca virtual se quiserem acessar, né? Então, posso dar continuidade aqui, né? Só para a gente fechar essa parte de proteína. pode? Pode. Aí, como eu estava falando, né, que a proteína ela deve estar presente na nossa dieta. Aí, eu, né, falei para vocês que acho que todo mundo já ouviu falar aqui como é importante, né, de quem deseja ganhar massa muscular, estar consumindo aí proteína, né? Todo mundo já ouviu falar isso, né, gente? Sim. Com certeza. A gente sabe agora, então, né? Já tinha estado falando antes, a gente sabe que a proteína, ela constitui a base dos nossos músculos, né? Então, por isso, ingestão de proteína na nossa dieta. O grande número dos nossos aminoácidos torna essa molécula muito grande, gente. A proteína é uma molécula grande. Como eu falei para vocês, é em torno de 50 aminoácidos, né? É uma estrutura pesada, uma estrutura grande. E a propriedade dela que permite formar a estrutura tridimensional, conhecida como enovelamento. A gente lembra lá do novelo. A gente pensa em 50 aminoácidos formando uma estrutura tipo um novelo de linha, assemelhando a isso. Olha só, gente, outra coisa interessante aí sobre proteína. Apesar dela ser grande, formada por 50 aminoácidos, ter uma estrutura grande, mas o que se conhece de proteína é que a parte que faz a função dela mesma é pequena. O grupo funcional que deixa ativa essa molécula é uma parte pequena, uma parte, às vezes, terminal, sendo, às vezes, um grupo funcional que vai e ativa a função, seja qualquer a função da proteína. Esse novelamento, gente, ele é muito importante, porque os aminoácidos, eles vão ficando próximos aos outros. É como se a gente não ocupasse tanto espaço. A gente tem uma estrutura grande, tem uma quantidade grande, mas a forma que eles ficam organizados faz com que eles fiquem próximos uns dos outros, né? A proteína uma da outra.
A proteína, ela não pode ter a ordem dos seus aminoácidos alterada, né? Senão ela perde a função. Ela perde a sua capacidade de fazer aquela determinada função. Agora a gente fechou aí de proteína, né? A título de conhecimento. A gente vai... Deixa eu ver quantas horas dá para a gente entrar ainda em... Dá para a gente entrar ainda um pouquinho em açúcar e formação de carboidrato. O principal, gente, agora a gente está entrando agora em carboidratos, tá? Então, só para a gente recapitular, quem forma as moléculas de carboidratos são os aminoácidos, não, açúcares. Os açúcares. Quem formam as proteínas são os aminoácidos. Então, a gente já conhece dois grupos, a gente conhece duas biomoléculas. Açúcar é biomolécula e aminoácido é biomolécula. E agora a gente vai falar de dois grupos funcionais. Açúcar forma carboidrato, aminoácido forma proteína. Então, gente, só para conhecermos o que é carboidrato. São grupos, são moléculas, né, com grupos funcionais que têm álcool, carbonila, são descritos de acordo com os números de carbono do grupo de cada carbonila. Os açúcares, gente, eles são conhecidos aí, né, que possuem grupos de aldeídos. A gente também tem grupos cetônicos, cetose. Vai ter exemplos na frente para vocês entenderem quais são essas estruturas, tá? Só uma leiturinha básica. E não preocupe com esses nomes. Não se prendam a cetônicos, cetoses, aldoses. Não assustem, tá, gente? A bioquímica, ela é gostosa de entender. Não assustem com esses nomes aí da química, tá? Por favor. Não saiam com a impressão que a bioquímica é uma química orgânica. É só mesmo para vocês habituarem com esses nomes, tá? O açúcar, glicose, é um açúcar pequeno, é um açúcar de 6 carbonos. A junção de 6 carbonos, aí a gente forma a estrutura da glicose. A frutose, né, o açúcar da fruta. Então, a gente pode falar que os açúcares são as unidades básicas do carboidrato, né, como a gente já havia falado. E a gente consegue falar que o carboidrato é uma das moléculas orgânicas mais abundantes. Oi? Travou novamente na hora que você estava falando aí. Aí, agora para mim já voltou, que já destravou. Só aparece para mim quando destrava aqui. Então, olha só, o açúcar, ele é uma das substâncias mais encontradas na natureza. É uma molécula orgânica mais encontrada aí na natureza. Então, a gente tem desde o açúcar simples, uma glicose, uma frutose, até uma unidade de um açúcar mais complexo, um polissacarídeo, com milhares de unidades de açúcar, que vai formar aí o carboidrato. Funções dos açúcares, vamos entender aí. Alguns tipos de açúcar, como a glicose, ele serve de fonte de energia para animais e vegetais. Energia vital mesmo, gente. Energia para desenvolver as funções das células mesmo. A sacarose, ela serve de energia para transporte de meio dos tecidos. Um exemplo aqui, a cana-de-açúcar, tá? Só para a gente lembrar. Oi? Assim, tem como ir só um pouquinho devagar? Tá meio difícil de assimilar tudo, é muita coisa. Ai, gente, eu não queria que vocês tivessem essa impressão de mim no primeiro dia, né? Não é com você, não. É a matéria, mas eu não queria que tivesse essa impressão da matéria no primeiro dia.
justamente pelos nomes mesmo que você falou, para a gente não se agarrar. Isso acaba confundindo a gente. Eles acabam assustando, né? Por favor, gente, falem mesmo para mim as suas dificuldades, tá? Não se inibam, não deixe que a bioquímica seja uma matéria que, não gostei, não achei interessante. Por favor, me passem mesmo aí as necessidades de vocês para a gente adaptar. Se é mais ilustração, se é mais figura, se é mais esquema. O que for, assim, vocês deixem dicas para mim no meu particular, para a gente estar montando as próximas aulas, sabe? O que vocês preferem? Que a gente passe de forma assim, né? Figuras, a gente ilustre mais, a gente, né? Isso, acho que mais exemplos, né? O que eu consegui aqui adaptar de figuras, de esquemas, a gente vai ter uma ideia melhor, né? A gente não vai ter medo da bioquímica, não? Então, olha só. Quando eu falo de sacarose, a sacarose, ela serve de energia para os tecidos. Exemplo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é a fonte de energia de sacarose para nós, né? É de onde que a gente vai e extrai o açúcar, que a gente usa no nosso dia a dia, certo? O açúcar feito da cana-de-açúcar. E o que a sacarose serve para a cana? Ela serve como meio de transporte de energia dos tecidos. Então, o que nós temos para nós utilizamos qual fonte de energia no nosso organismo? Glicose, não é? Eu estou com energia baixa, eu vou comer alguma coisa? Glicose. A gente tem fonte de energia, glicose. Na cana-de-açúcar, sacarose. Sacarose faz transporte de energia para o tecido lá na cana-de-açúcar. Então, é um exemplo de açúcar em estruturas diferentes. Agora, celulose. Já ouviram falar na celulose? Já ouvi falar, mas não lembro mais também não. A celulose é uma fibra vegetal, né? De onde faz o papel. Né? De onde a gente faz a folha de papel. Tá, agora lembrei. Lá na madeira, lá naquela madeira que tem a celulose, um tipo de açúcar celulose, ela serve de estrutura. Ela forma a fibra do vegetal. Então, lá ela não serve de energia. Entenderam? São todos da mesma família. Celulose, frutose, glicose. Todos são carboidratos, todos são açúcares que têm funções diferentes. Energia para os seres vivos, energia para a planta, nós citamos o exemplo da cana-de-açúcar, estrutura lá na madeira da celulose, e tem uma outra aqui também, um tipo de açúcar aqui, chamado quitina. Esse aqui, gente, compõe o esqueleto de alguns insetos e crustáceos. Olha só que interessante. Só nesse slide aqui a gente citou 4 tipos de açúcares com 4 funções diferentes. Então, só recapitulando. Gerando açúcar, energia para células, né, para os animais e vegetais. O segundo, formando meio de transporte para a energia dos vegetais, que é a cana-de-açúcar. O terceiro, formando a estrutura da madeira. Essa estrutura da madeira, que compõe o papel. E o último aí de exemplo, a quitina, que é encontrado na estrutura do inseto e crustáceo. Posso passar para frente? Pode. Pode. Gente, olha só. Então, algumas biomoléculas que contêm carboidratos. Vamos lembrar aqui de alguns exemplos. Nucleotídeos, moléculas construtoras de ácidos nucleicos,
como ribose, dexorribose, que formam o nosso DNA, tá, gente? Nosso DNA e RNA. Também precisa, né? O DNA, RNA, precisa de glicose para formar aí essa estrutura. Algumas proteínas, alguns lipídios, todos também têm carboidrato aí na sua fórmula. Glicoproteína e glicolipídio, presente aí na estrutura externa de algumas membranas celulares, também tem interação aí entre essas células, né? E também tem a participação desses açúcares aí, dessas moléculas de carboidratos. Então, resumindo, cada vez que a gente conhece uma estrutura bioquímica, a gente pensa que ela está presente em todas as nossas estruturas celulares, né? Gente, como já bateu 10 horas, eu prefiro não entrar no nosso outro grupo aqui de ácidos graxos e lipídios. Eu prefiro hoje ter apresentado para vocês o que é carboidrato e o que é proteína, para vocês ficarem bem amigos da bioquímica, tá? Para a gente ficar bem aí, né? Se possível, já semana que vem, num contato aí, até mesmo pessoal, para a gente familiarizar aí com essa disciplina. Gente, por favor, críticas, por favor, dúvidas, o que precisar de mim, eu estou às ordens, à disposição. Só me mandar mensagem, só me mandar, que o que eu puder ajudar em vocês. Como eu disse, eu quero aproximar vocês, familiarizar vocês aí dessa disciplina, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer toda essa ligação, toda essa relação, né, de moléculas com funções do nosso organismo, aí, né? Todas as funções aí relacionadas com as nossas estruturas celulares. Gente, um abraço, então, e até a próxima aula. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. Beijo. Tchauzinho.